Bem-vindos a mais um episódio do Pauta e Prosa. E hoje a gente vai conversar um pouco mais e entrar um pouco no mundo das empresas. Por isso eu trouxe o Guilherme, consultor e mentor empresarial. E para a gente iniciar esse episódio, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você e sobre o seu trabalho. Claro, prazer estar aqui com vocês, pessoal. É sempre bom bater um papo com você, Marcela. O trabalho de consultoria e mentoria empresarial vem da minha empresa, da Prismo, e a gente tem o trabalho de auxiliar o empresário nessa vida do empreendedorismo, que ela pode ser um pouquinho mais fácil quando você tem especialistas ao seu lado. Então, na minha empresa, a gente tem consultoria em gestão de pessoas, comercial, financeiro, tributário e tráfego pago. Então, qualquer uma dessas áreas, quando o empresário tem dificuldade, ele nos procura e a gente dá esse suporte na onde ele precisar, tanto diretamente para ele, quanto no desenvolvimento da equipe dele. Vocês são uma empresa realmente 360, vocês atuam em vários nichos que são necessários no ramo empresarial hoje. É exatamente isso, A gente começou a Prismo, ela nasceu como Grow Up, a gente acabou de fazer a transição de nome, o rebranding da marca, como uma consultoria comercial, a gente era focado em vendas. E aí, conforme novas necessidades dos empresários foram surgindo, eu via que tinha um dinheiro na mesa ali, eu falei, cara, esse dinheiro está na mesa, eu posso trazer ele para dentro. A gente foi trazendo novos produtos. Então, hoje, realmente, a gente consegue ajudar o empresário em praticamente todos os aspectos da empresa dele. Falo praticamente porque, por exemplo, o marketing, que é a sua especialidade, a gente não tem dentro da nossa consultoria. Aí a gente tem parcerias de indicar pessoas que a gente confia no trabalho, por exemplo, como você. Mas é muito difícil hoje alguma área ali dentro da empresa que a gente não consiga atender. Por exemplo, a consultoria tributária é o último produto que a gente trouxe para dentro e hoje é um dos nossos principais produtos. Talvez seja o principal hoje em termos de saída por conta da reforma tributária. Então a gente consegue realmente, desde cada centavo que entra, cada centavo que sai, cada centavo que é pago para o governo e o treinamento e desenvolvimento da equipe. Legal, e a parte tributária a gente vai falar um pouco mais no decorrer do episódio, mas é um quesito que poucas pessoas olham e eu acredito que é onde dá mais problema, Agora com a reforma é um assunto que está um pouco na moda, Então se você é empresário e está assistindo a gente, se o teu contador não te alertou alguma coisa sobre a reforma tributária, o teu contador está fazendo um serviço ruim, está fazendo um trabalho preguiçoso. Então tem mais empresários um pouco mais atentos nesse assunto. Mas, em termos gerais, pessoal, meu contador mandou isso aqui para eu pagar, paga, não sabe por que está pagando, o que está pagando, só reclama que é imposto demais, e é isso, e vai deixando para depois. E agora, como tem algumas empresas, inclusive aqui de São José do Rio Preto já tiveram algumas, sendo autuadas pela Receita Federal, pessoa física tendo conta bloqueada, além da jurídica, empresário conhece empresário, a notícia começa a correr, então eles têm nos procurado com uma frequência bem maior para não ter risco de acontecer isso dentro da empresa deles. Esse mês foi até desesperador para mim, é tanta guia da Receita Federal, imposto de renda, mas tem que pagar, gente, não tem como fugir. Tem. E aproveitando esse gancho que você falou do rebrand, que você está fazendo da sua marca, que logo mais vocês vão acompanhar nas redes sociais, vamos falar um pouquinho da Grow Up. Como que ela começou? Tá, a Grow Up, eu comecei a prestar consultoria como Guilherme Pereira, em 2021, depois que eu cuidava de 9 lojas como supervisor comercial, algumas franquias da Hering, franquias do Boticário, e aí foi bem durante a pandemia, então eu tive um certo estafamento mental, e aí eu pedi demissão, e eu falei, cara, se eu cuidava de 9 lojas, eu posso prestar serviço para pelo menos 10. E foi aí que eu comecei a entender o que era uma consultoria. Eu não sabia o que era consultoria, eu nunca tinha estudado sobre consultoria. Eu falei, eu quero prestar serviço para várias empresas. Como que é o nome disso? Aí eu fui estudar e vi que o nome era consultoria. E foi ali que eu comecei. Nesse processo, depois de 6 meses, uma dessas empresas me fez uma proposta para ficar fixo, que é a OnLaure. Trabalhei 1 ano e pouquinho. Aí eu falei, bom, agora eu estou pronto para realmente ter uma consultoria de sucesso. Eu sentia que faltava alguma coisa e a OnLaure... Se encontrou. A OnLaure me trouxe essa experiência. Fui a trabalho para São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, então viajei alguns estados, aí eu entendi realmente. Foi quando eu pedi demissão em 2023 e falei, só que agora eu não quero trabalhar com o meu nome. Porque se eu trabalhar com o meu nome, a hora que eu lotar minha agenda, a pessoa vai contratar o Guilherme, mas vai chegar o João para atender, vai chegar o Henrique, vai chegar a Marcela. Não. Se eu tiver uma empresa com um nome, ele contrata a empresa. E aí o consultor pode ser direcionado. Então ali eu comecei. Aí eu falei, qual vai ser esse nome? Grow Up significa crescer em inglês, vem de crescimento mesmo. Escolhi um nome totalmente aleatório, assistindo uma série, escutei um personagem falando pro outro, Grow Up. E que nome legal, né? Vi na legenda crescer, falei, é isso. Então foi aí que nasceu a Grow Up, da minha necessidade em
Eu queria voltar a prestar consultoria, mas não trabalhar com o meu nome pessoal, porque eu já imaginava ter uma empresa crescendo. Legal. E com a sua experiência com a Grow Up, que foi uma empresa que já se consolidou, apesar de agora você estar indo para um próximo nível, você já vivenciou bastante coisa. Você já atendeu mais de 100 empresas, inclusive, Mais né? de 100 empresas, a gente tem um grande sucesso, a gente se consolidou rapidamente, porque a necessidade, um grande diferencial que eu tive no meu trabalho quando eu comecei, e é o que a minha equipe tem que fazer, a minha equipe tem que seguir esse processo, é a cultura da nossa empresa. Qual que é esse diferencial? É realmente se adaptar a ser um parceiro do empresário. Então eu não quero chegar lá e falar assim, por exemplo, na sua empresa, Marcela, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, me pague e eu vou embora. Eu vou falar, identificamos esses erros, temos essas opções de soluções. Qual faz mais sentido para você? Se você falar que nenhuma, eu vou pensar em outras. Foi assim que eu consegui crescer muito rápido, ter indicações que no meu segmento, o boca a boca, ele é de longe o que mais te traz retorno, essa validação, essa prova social, e os empresários se sentem muito próximos da gente. Então, por exemplo, o nosso cliente número 1 desse retorno, que é a Inicial A, está com a gente até hoje. Então, a gente acabou de completar 3 anos como consultoria. E aí, em algum momento, a gente está mais focado em um aspecto, em outro está no outro. Tiquinho Uniformes já está... Todos esses 5 produtos que eu falei, Tiquinho Uniformes já contratou da gente, estamos no 5º produto lá com ele, agora que é a consultoria tributária. A Henry Store, que é uma empresa super consolidada aqui na cidade, agora em agosto completamos 3 anos com eles também. E para você ficar com uma prestação de serviço, para o cliente confiar de ficar 3 anos com você, é porque você realmente tem que fazer um bom trabalho. E é isso que a gente faz, a gente é parceiro do empresário. Tem muita gente que usa esse termo, mas é basicamente isso, é um diagnóstico. Você vai fazer um diagnóstico e entender qual o remédio que você vai dar para aquela empresa, porque cada empresa é uma empresa, não adianta, não tem nenhuma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. A consultoria ela traz exatamente isso. O nosso diferencial, eu sempre bati muito nisso, além do know-how, das experiências, é a capacidade de se adaptar e personalizar o trabalho para a necessidade de cada cliente. Então é isso, para cada dor existe o remédio certo. Legal. E na sua experiência, o que você já viu que é o maior erro dos empresários dentro das empresas? Acho importante a gente falar, porque tem muito empresário que tem gargalos que às vezes eles mesmos sabem que tem. Sim, o maior erro dos empresários, tem alguns assim que a gente poderia elencar, mas você me pediu o principal. Então o maior erro dos empresários hoje é não cuidar das pessoas. Empresas são pessoas. E as pessoas que estão ali dentro são as pessoas que representam você para os seus clientes, são as pessoas que produzem o seu produto, são as pessoas que vão realmente dar qualidade ou não para o seu negócio, para a sua empresa. E alguns empresários ainda não entenderam que aquela gestão dos anos 80, 90, início dos anos 2000 não cabe mais. E eles preferem reclamar que a geração nova não quer nada com nada. Aí, se é uma pessoa mais velha, esse pessoal já é ultrapassado. Então, peraí, se o mais velho não serve, o mais novo não serve, quem está servindo para você? Se ninguém serve, será que o problema não é você? Porque enquanto tem algumas empresas que ninguém para, tem outras empresas que ninguém sai. Por quê? Se as pessoas não querem trabalhar, se a geração é ruim, por que em algumas empresas elas trabalham? Porque em algumas empresas elas são profissionais, elas cumprem horários. Porque as lideranças ali, e isso é de cima para baixo, cuidam das pessoas. Elas cumprem os combinados, elas são coerentes, então elas pagam em dia. É obrigação, mas tem gente que não faz. Elas respeitam os funcionários, parece básico, mas tem empresário que não faz. Ela apresenta um plano de carreira, então você entra na minha empresa hoje, você sabe exatamente onde você pode chegar daqui a alguns anos, e se você não quiser crescer, desde que você execute a sua função bem, tá tudo bem, eu vou te pagar em dia, você tá vendendo seu tempo para mim. Então cuidar das pessoas, entender que às vezes para tirar o melhor da Marcela, eu vou ter que ter uma comunicação mais leve, mais solta, ouvir mais. E para tirar o melhor do João Pedro, eu vou ter que falar mais. Às vezes eu vou ter que ser um pouquinho mais incisivo com ele, porque cada um responde de uma forma. Exatamente. Tem um livro muito famoso que chama 5 Linguagens do Amor, né, do Gary Chapman. E esse mesmo autor, ele tem o livro As 5 Linguagens da Valorização Pessoal. E vai muito nesse sentido. Então tem um funcionário que para você extrair o melhor dele, você tem que sentar e ouvir ele e dar atenção e tentar aplicar uma sugestão de mudança que ele te trouxe. Tem um funcionário que você tem que chegar e dar um bombom, que é o reconhecimento, que são os presentes. Tem um funcionário que você às vezes vai relar no ombro, é o toque físico apropriado para o ambiente de trabalho. Realmente, dá um aperto de mão, às vezes dá um abraço, relar no ombro a hora que você está falando. E tem funcionário que se você fizer isso, ele vai odiar. Você reprime. Você estava falando, eu já estou pensando, nossa, se chega, acho que eu tenho um ciricutico. Exatamente. E tem líderes que não é
ele simplesmente, homem, mulher, gosta de abraçar, gosta de relar, gosta de às vezes, ter um contato mais próximo. E palavra de afirmação também, né? Às vezes tudo que é o o funcionário reconhecimento. precisa é de um elogio. Então, assim, olha como, se você não gosta do toque profissional, mesmo do toque físico, mesmo que seja apropriado, aquele toque, tudo bem, por que eu tô relando em você, ao invés de vir valorizar o que você fala? Nossa, Marcelo, você foi muito bem, parabéns. Exatamente. Ou, às vezes, eu tô te dando um chocolate, tô te dando uma premiação em dinheiro, e isso vale menos para você do que um reconhecimento em público. Exatamente. Porque tem pessoas que gostam de ser reconhecidas em público. Exatamente. E aí o que às vezes o empresário faz, ou a liderança dele faz? Eu vou ficar falando em público, massageando o ego de marmanjo, massageando o ego de mulher adulta. Às vezes, se essa pessoa precisa dessa massagem para render mais, por que não? Porque senão também o rendimento dela só vai cair, porque ela tá ali, faz, não escuta uma palavra, não vê um gesto, um brinde que seja, igual você falou, né? Um bombom, a pessoa vai desanimar, vai achar que ninguém tá vendo o que ela tá fazendo. Cada pessoas, elas são mais simples do que parecem. Isso é algo que, por isso que eu amo gestão de pessoas. A minha empresa nasceu como uma consultoria comercial, eu sei vender, sei falar de vendas, amo fazer isso. A energia comercial é o que me move, eu tenho esse combustível. Porém, hoje, se você me falar assim, Guilherme, o que você tem mais satisfação? É gestão de pessoas. Justamente por ter entendido que é mais fácil do que parece. Que as pessoas querem ser ouvidas. Que as pessoas, às vezes, se a pessoa tem um filho e ela não tem uma rede de apoio, não adianta eu ficar martelando que no dia de fechamento ela tem que ficar até mais tarde. Porque ficar até mais tarde gera um monte de problema para ela e às vezes ela gostaria de ficar, mas aí ela fica com peso na consciência e ela acaba saindo. Cara, então, o que eu tenho que entender? Se ela tem um filho e ela não tem rede de apoio, o que eu faço? Eu trabalho com ela uma forma para ela, dentro do horário de trabalho, ela conseguir chegar no resultado, bater a meta dela, entregar o que ela precisa. Ou, não, ela quer ficar... Será que eu posso abrir uma exceção e fazer uma inversão naquele dia pontualmente, ela terminar de casa, se ela quiser, para chegar no resultado? Eu, por exemplo, eu não gosto de home office. Mas se eu tiver alguém que precisa de um home office pontual, por que eu não posso oferecer pontualmente para ela? Então, são questões que quem faz gestão de pessoas, seja um empresário, e se ele não é bom nisso, ele tem que ter alguém na empresa dele que seja. Ele não pode considerar mimimi, ele não pode considerar melindre, porque o que é importante para você, às vezes, não é importante para outra pessoa. É questão de entender o jogo que você está jogando. O jogo de gestão de pessoas é esse. E quem não entender esse jogo vai cometer o maior erro, porque isso vai gerar rotatividade. A rotatividade, ela gera prejuízo financeiro, que você tem que ficar mandando embora, prejuízo financeiro porque você tem que anunciar a vaga, você perde tempo de pessoas fazendo entrevista, selecionando. Prejuízo financeiro porque você tem que colocar alguém do seu time ou você tem que ir lá ficar treinando alguém que você nem sabe se vai dar certo ou não. Você perde produtividade, perca de produtividade te gera prejuízo financeiro. Então, se você não gosta, se você não quer gerir bem pessoas porque você não gosta de pessoas, eu tenho certeza que se você é empresário, você gosta de dinheiro. Eu sou empresário, eu gosto de dinheiro, você é empresário, você gosta de dinheiro. Então pense no seu bolso, porque aí fica mais fácil de você entender o porquê que você tem que ter alguém cuidando das pessoas. E esse é um erro que não pode ser cometido mais, senão ninguém vai ficar nas empresas. Cara, e você falando, eu tive até um déjà vu. O meu último trabalho, comecei a empreender cedo, né, que foi com 19 anos, foi numa agência de marketing. E lá eu era a que fazia tudo, eu era atendimento, eu era redatora, eu fazia de tudo um pouco. E pra mim, na minha percepção, eu não era reconhecida, eu não tinha um elogio, eu não tinha um aumento de salário, eu não tinha nada, eu era extremamente sobrecarregada. Até que eu decidi pedir demissão. No dia que eu cheguei no meu chefe e pedi demissão, ele chorou e pediu pelo amor de Deus pra eu ficar. Só que lá eu já estava decidida a sair. Talvez se ele até chegou a falar que queria me dar o cargo de diretoria da agência na época, só que ali já era tarde, ele deveria ter feito isso antes. Ali eu já estava decidida a sair. Mas ele entrou em pânico, porque agora você falando, ele não soube gerir aquela equipe que ele tinha. E eu aprendi uma coisa muito importante com eu tive 3 patrões na minha vida, né? 3 empresas, na verdade, 6 patrões, porque todos eram casais. E um deles, que é o Beto, que era dono dessas 9 lojas, junto com a Dani, mas o Beto ele foi diretor da American Flex muitos anos da vida, acho que quase 30 anos. E aí quando eu comecei a fazer gestão das lojas dele, uma coisa que ele me ensinou foi que quando um funcionário pede demissão, ele já conversou com o pai, com a mãe, se namora, conversou com o namorado, com a namorada, ele já chegou decidido. Ali, para você reverter, é muito difícil. Então, que não vale a pena. O que você não pode deixar, então? O funcionário bom chegar no ponto de pedir demissão. Exatamente. Porque você pediu demissão, não foi naquele dia que você acordou e falou, nossa, eu não sou reconhecida. Foi uma insatisfação que foi sendo gerada ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, talvez de um ano.
E aí, quando você vai alimentando isso, aí pequenas coisas que não incomodavam antes, agora passam a incomodar. Às vezes o jeito que o teu chefe respira passa a incomodar. Por quê? Porque ele gerou uma insatisfação em você. E tudo isso ele teria resolvido com, a cada 3 meses, assim, para falar bastante tempo, mas a cada 3 meses ele sentar e falar, Marcela, fala para mim, o que a empresa tem que melhorar e o que eu tenho que melhorar como líder. Você só vai falar e eu vou te ouvir, mesmo que eu não concordar com você. Pronto, você ia falar, ele ia falar, putz, a Marcela é boa. Se ele chorou no dia que você foi sair, você devia ser muito boa. A Marcela é boa, eu tô correndo risco de perder ela. Deixa eu melhorar aqui então. Porque aí na hora que você pede demissão, a empresa quer fazer tudo o que ela não fez. E aí você já não acredita mais nela. Exatamente. E aí você já pensou como que vai ser a tua vida fora, você já conheceu pessoas que trabalham em outro lugar que você está pensando em trabalhar, o outro lugar te fez uma proposta financeiramente às vezes melhor, e aí você vai. E se você ficar, se ele te convence a ficar, ele fica inseguro porque, putz, ela pediu para sair, a qualquer momento eu posso perder ela, você não fica tão confortável mais ali, porque você já sabe que teu patrão sabe que você estava insatisfeita, e a relação estremece demais. Eu só acho que vale a pena quando é uma questão financeira. Então, por exemplo, você é a minha gestora de marketing e você faz um trabalho fantástico. Alguém vê você fazendo esse trabalho fantástico, chega em você e fala, Marcela, quanto que você ganha trabalhando com o Guilherme? Ah, você ganha 10 mil reais, eu te pago 15. Você chega em mim e fala, Guilherme, eu recebi uma proposta muito boa. O que a gente pode fazer? Porque aí é só o financeiro. Você gosta de trabalhar comigo. Agora, se não é o financeiro, não adianta, eu posso subir o quanto for o teu salário. Não vai resolver. Caraca, olha, muito forte isso aqui, gente. Já foi uma lição e tanto. E quando você chega até as empresas, como que você consegue identificar? Porque tem empresa que realmente está crescendo e tem empresa que está sobrevivendo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião com uma empresa que falou, Marcela, a gente precisa tentar melhorar isso de alguma forma, porque senão a gente vai fechar as portas. É uma empresa que está sobrevivendo. Agora, tem empresa que realmente ela vai crescendo ali gradativamente. Como que você consegue fazer esse diagnóstico de quem está sobrevivendo, de que está vivendo em rotatividade de funcionários e quem realmente está escalando? Dentro da consultoria financeira, a gente fala que o indicador mais importante da empresa é a última linha do DRE. Então, se você, empresário, não tem o hábito de olhar seu DRE uma vez por mês, e eu não estou falando do DRE que teu contador te manda. Traduz pra gente, o que é DRE DRE? é demonstrativo do resultado do exercício. Então, mensalmente, você tem um demonstrativo do resultado. Simplificando ao máximo, DRE é o caminho do seu dinheiro. Certo. Então, vamos supor, eu te contratei como gestora de marketing da consultoria. Eu te pago um valor X por mês. Vamos supor que seja 5 mil reais por mês. Esses 5 mil reais, eles entraram 5 mil. Aí você pagou um auxiliar que você tem, você pagou um estúdio, você pagou imposto em cima dessa nota, soma todos os 5 mil que você recebeu por aí dos seus clientes. Todas as saídas que teve. Lá no final do DRE você tem o resultado do exercício que é o mês. Então tem a DRE mensal, a DRE trimestral e a DRE anual. Porque tem empresas que vão ter uma DRE que a mensal está negativa de janeiro, fevereiro, março, abril, só que em maio ela vende muito porque ela fornece alguma coisa relacionada ao Dia das Mães. Então ela tem Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal positivo no ano. Só que esses 3 meses positivos compensam os outros 9 negativos. Então você tem que ter a DRE mensal, a trimestral e a anual. Empresas que não olham a DRE, o empresário não sabe o caminho do dinheiro da empresa dele. Se você não sabe o caminho do seu dinheiro, o que acontece? Você tem uma grande chance de estar sendo roubado. Ou você tem uma grande chance de estar pagando coisas que você nem usa mais. Por exemplo, hoje as IAs estão na moda. Cada IA sai na média aí de 120 reais, um ChatGPT, um Cloud, sei lá, um Gemini. Se você tem 3 IAs, eu garanto, eu tenho certeza absoluta que você usa só uma, que é a que você tem mais costume. Sim. Por que você está pagando as outras duas? Porque você assinou no cartão, você não olha a fatura do cartão, tá lá. Assinatura de streaming na nossa vida pessoal é assim, você paga 4, 5 streaming porque, nossa, o filme que você quer assistir hoje tá lá, você assina, aí fica. Sim. Tá no teu cartão, você esquece de olhar. Então dentro das empresas tem vários vazamentos pequenos, aprendi isso com o Beto também. Às vezes a gente procura uma torneira grande, não existe esse vazamento tão grande. É pequenas torneirinhas que você vai fechando e pequenas torneirinhas que você vai abrindo. Aquela assinatura que você esquece de cancelar. Tudo. É funcionário que às vezes você vai contratando e tem gente, você olha ali, tem 5 pessoas que se você estivesse trabalhando em 3, os 3 ganhando um pouquinho a mais, você pega aqui, esses 2 que estão sobrando ganham R$2.500 cada um. Você tem 5 mil. Pega R$1.000, aumenta no salário de cada um desses 3, você está economizando 2, tem 3 muito mais felizes, porque em vez de ter 5 ganhando pouco, você tem 3 ganhando bem, que dão conta da demanda, desde que eles dêem conta da demanda, obviamente, eu não estou falando de sobrecarga. E às vezes você só contratou e deixou ali. Então você não está olhando onde que está indo, você não está conferindo a nota de abastecimento do teu motorista, do teu entregador, o pessoal que atende fora, seus
teu comercial, você não vê se realmente as notas, os valores de reembolso estão batendo. A tua conta pessoa física é misturada com a jurídica e isso bagunça toda a vida da sua empresa, porque aí você está falando que a tua empresa está no vermelho, mas, cara, como a tua empresa está no vermelho se o financiamento do teu carro de R$ 4.000 por mês a empresa está pagando? Isso aqui não é para estar na despesa da empresa, isso aqui é distribuição de lucro. A distribuição de lucro acontece depois do fechamento, não antes, mas a maioria dos empresários faz antes, vai fazendo durante o mês. Então, esse caminho do dinheiro, se você não tem ele claro, ou a tua empresa está tendo muito resultado, e aí vai te sobrar muito dinheiro, e mesmo perdendo muito dinheiro pelo caminho, ainda te sobra uma quantia boa, e aí a tua empresa está bem, ou a hora que você descobre pode ser tarde demais, e é onde muitas empresas estão sufocadas. Para de pagar imposto. Eu sei que é horrível para quem é simples pagar a guia do DAS. A gente se sente explorado, mas tem que pagar. Você está no Brasil, você escolheu abrir um CNPJ no Brasil. É assim, fazer. O jogo é esse. Ah, mas tem um monte de gente indo para o Paraguai. Sim, então ou você pega e leva a tua operação para o Paraguai, ou você joga o jogo no Brasil. Porque hoje a Receita Federal está cruzando dados, hoje cheio de IAs, a gente tem essas informações, a gente tem participado de alguns seminários da Receita. A partir agora de agosto, a fiscalização vai intensificar muito, porque faz 2 anos que eles estão treinando IAs para fazer o serviço que eles precisavam, sei lá, vou falar números aleatórios aqui, tá? Mas precisava de 50 pessoas, às vezes, para fazer um serviço que uma IA vai conseguir fazer. Então, quantas empresas a mais eles não vão conseguir fiscalizar? Eu acho justo a forma que a gente paga imposto no Brasil? Eu não acho justo. Só que é o jogo que a gente está jogando. São regras do jogo. Exatamente. E quais são os pilares base para desenvolver uma equipe de alta performance? Porque os colaboradores é a base de tudo, para quem é grande. Tem gente que trabalha sozinha. Eu mesma tenho as pessoas que me ajudam, mas em coisas específicas. Sim. Do resto, eu trabalho sozinha. Agora, tem empresas que dependem de funcionários. Como que é ter uma equipe de alta performance? O que precisa? Tá, o que é alta performance? São funcionários, colaboradores que desempenham bem. Porque tem gente que chega lá, faz o básico, tira o fixo por mês e vai embora. Agora, pessoas que realmente estão ali vestindo a camisa da empresa. Alta performance é alguém que consegue gerar mais resultado em menos tempo com relação aos outros. Se a gente trouxer para o esporte, por que o Bolt é milionário? Porque ele consegue correr 100 metros em 9 segundos. Se eu for correr 100 metros, sei lá, vai dar 16, 17 segundos, 20, não faço ideia, nunca marquei. Mas alta performance é o que você faz com a maior qualidade em menos tempo do que os outros. Exatamente. Uma pessoa que te entrega isso, ela é muito produtiva. Porque em um mesmo dia, um vendedor de alta performance vende 10 mil, um de média performance vende 8 mil, um de baixa performance às vezes vai vender 2 mil. Então, cara, o que vende 10, ele tá trabalhando lá em cima. Não adianta eu querer pagar para esse cara, para essa mulher, a mesma coisa que eu pago pro de 2, que me gera um resultado de 2. Eu tenho que pagar mais. Tem que valorizar essa pessoa diferente Sim. daquele ali que rende pouco. Equipe de alta performance você vai pagar bem. O mundo seria maravilhoso se eu conseguisse ter, para os empresários, obviamente, eu consigo ter pessoas de alta performance ganhando pouco. Pô. E te interrompendo aqui, não perde a linha de raciocínio, falar igual você falou pra mim. A gente vê até aqueles posts no Instagram. Tem profissional, tem empresário que quer pagar pouco e quer um profissional bom. Não existe. Se você quer um profissional bom, você vai ter que pagar caro. Só vai existir, no caso assim, vamos dizer que naquele momento que eu pedi demissão das lojas que eu cuidava para começar a consultoria, eu já era alguém acima da média ali, a consultoria não tivesse vingado e aí eu estivesse passando por algum problema financeiro, aí alguém fala assim, qual que é a tua expectativa salarial? Naquele momento, minha expectativa salarial era... Ter um salário. Era R$5.000 naquele momento, 2021. Falou assim, minha expectativa salarial, eu preciso de 3.500 para pagar minhas contas básicas. Aí ele falou, não, eu te pago. Aí no primeiro mês, esse empresário já percebeu que eu sou um cara de alta performance. No segundo também, no terceiro, passou 6 meses. Se ele não reajustar meu salário, eu vou procurar fora. Tchau. Então, eu não posso esperar, que é o exemplo que você deu, o funcionário vir pedir demissão. Eu reajusto. Eu não espero. Eu não preciso dar aumentos constantemente, mas eu tenho que dar aumentos justos. Aumento que esteja dentro da realidade da empresa, porque vai acontecer em algum momento, que é o momento de maior dor, mas acontece. Às vezes ela está no teto do que tua empresa pode pagar. Tem clientes nossos que acontece isso com funcionários. O teu funcionário, você já paga o máximo que você pode para ele, mas ele tem uma proposta para ganhar muito mais em outro lugar. E aí, naquele momento, você aumentar o salário dele seria uma irresponsabilidade com o seu negócio. E aí você tem que deixar ir. Pior que o funcionário bom que sai é o ruim que fica. Então, o que você tem que tomar cuidado? Não ter um monte de gente ruim.
que não tem alta performance. E aí, qual que é o segredo do jogo? Eu vou voltar mais uma vez em gostar de pessoas. Como que você tem alguém dentro da tua empresa que te rende muito, alta performance, e tem um salário mais baixo? Quando você forma essa pessoa. Quando você investe tempo para formar alguém, e aí eu contrato, por exemplo, no marketing, alguém que eu vejo um potencial para eu formar essa pessoa. E daqui a um ano, então hoje eu vou pagar R$2.000 para ela. Ela está no primeiro ano de faculdade, eu vou pagar R$2.000 para ela. Só que daqui a um ano, com eu tendo tempo, dedicando para formar ela, e se ela estiver disposta a aprender, ela pode ser uma pessoa que me entrega o que alguém de 6, 7 mil entrega. E aí eu pagando 3,5 daqui a um ano, ela vai estar feliz. Então eu tenho alguém que no mercado valeria 7, só que eu contratei pagando 2 e um ano depois ensinei para ela e ela está ganhando 3,5. Ela tem gratidão pela minha empresa, ela tem gratidão pelo que eu fiz para ela, e aí eu posso ir fazendo reajustes anuais ou semestrais, e ela já está me entregando que alguém de 6, 7, 8 me entregaria, custando 3, custando 3,5. Só que o que o pessoal faz? Ele quer alguém que te entrega o que alguém de 10 mil, pagando 2, pagando 2,5. Donas de loja de moda, não adianta você querer ter as melhores vendedoras que fidelizam, que tem cartela de cliente, que tem tudo, pagando o piso mais uma comissão de 2% da venda. Ela não vai ficar. Ah, Guilherme, mas é o que minha loja pode pagar. Então tá bom, então alinha a tua expectativa, não fica sofrendo. Você não vai ter pessoas de alta performance. Você vai ter medianos que vão te entregar o resultado que o que você pode pagar hoje é possível. É mais ou menos nessa linha. Você quer ter time de alta performance? Você tem que ter capacidade de pagar salários de alta performance. Ou a capacidade de ensinar. Ou a capacidade de ensinar. Mas mesmo quando você ensina, você tem que ter um plano de carreira para essa pessoa, porque senão em algum momento você vai perder essa pessoa que você formou. É sempre assim. Só que sim, quem eu ensino, quem eu formo, essa pessoa vai crescendo ao longo do tempo. Ela já não entra ganhando 6. Ela entra ganhando 2 e em 3 anos, 4, se ela estiver ganhando 6, ela está feliz. E se ela funciona conforme ela vai crescendo, você vai crescendo também, porque Com essa pessoa vai sendo produtiva, de alta performance realmente. Só que eu tive que investir de 6 meses a um ano para formar ela. Os empresários têm essa paciência? Não tem. Aí o outro lado da moeda. Essa pessoa tem a paciência para esperar? Ou ela entra no Instagram, ela vê lá uma influencer, enquanto ela está trabalhando, a influencer está na Copa do Mundo, curtindo, ostentando, e ela fala, nossa, trabalhando aqui eu nunca vou ter essa vida. E aí se torna um ciclo infinito, que é um erro. O erro não é um erro, é uma questão, é uma realidade. A geração nova, qual que é a diferença para mim, por exemplo? Eu tenho 31 anos. Eu, com 16 anos de idade, quando alguém falava para mim que ganhava, com 16 anos de idade, o salário mínimo, meu primeiro registro é R$565. Então, quando alguém falava para mim que ganhava R$3.000, eu achava que era muito dinheiro. R$3.000 eram 5 salários mínimos. Seria o equivalente hoje a alguém ganhar R$7.500, o salário mínimo está R$1.500 mais ou menos. Vamos colocar R$8.000. Hoje, alguém ganhar R$8.000 é um bom salário. Quando eu tinha 16 anos, alguém ganhar R$3.000 era um bom salário. Então eu falava, cara, se um dia eu ganhar R$8.000, eu vou estar muito bem. Mas por quê? Não existia Instagram. Ou se existia, não era igual é hoje. Não lembro se já existiu ou não. E aí eu não entrava lá no meu story e via a vida de um jogador de futebol, e via a vida de um cantor, e via a vida de um influencer, e via a vida de um empresário que eu admiro. Esse cara andando de jato, andando de Lamborghini, andando de Ferrari. Acompanhar a vida dessas pessoas, eu via a vida dessas pessoas quando elas iam no Faustão e faziam o arquivo confidencial. Aí eu descobri umas coisas da vida dela. Hoje a gente olha lá e parece que o nosso nunca é suficiente. E aí parece que você trabalhar, então hoje, para ganhar 5, 6, 8 mil reais, não é o suficiente para a vida que você quer ter. Mas a vida que você quer ter é uma vida de mentira que está ali nas redes sociais. É uma vida de 0,001% da população. Só que como você segue 20 jogadores de futebol, 20 cantores, parece que um monte de gente está tendo essa vida. E isso prejudica hoje a formação de pessoas. Porque as pessoas não têm a paciência que eu, por exemplo, tive. Eu trabalhei na Microlins em José Bonifácio por 11 anos. Eu entrei lá ganhando R$100. Tá bom que era muito pouco mesmo na época, tá? Mas eu tive a paciência. Meu pai, quando eu não tinha paciência, eu queria pedir demissão, meu pai não deixava, porque ele falava assim, você vai aprender uma profissão. Eu vendia sorvete quando eu entrei lá. 3 vezes eu quis pedir demissão para voltar a vender sorvete. Vendendo sorvete eu ganhava R$400. Lá eu entrei ganhando 100. Eu tinha 13 para 14 anos. Só que graças a Deus meu pai não deixou eu sair, porque eu aprendi uma profissão, eu aprendi a vender, eu aprendi a fazer o financeiro, e tudo isso serviu de base para a minha carreira que eu tenho hoje.
Quantas pessoas hoje têm a paciência de entrar numa empresa e durante 2 anos não pensar em salário, pensar apenas no que está aprendendo? São pouquíssimas. Por quê? Porque ela já quer comprar um iPhone de 7 mil reais. Ela já quer comprar um carro, não serve um... Igual eu queria ter um golzinho básico branco, era meu sonho dos 18 anos. Golzinho não precisava ter ar, direção, só queria ter um golzinho branco. Hoje, um menino que faz 18 anos, o carro que ele vê é o carro que o MC que ele segue lá tem. É muito caro hoje. Então as pessoas não têm essa paciência e isso prejudica sim as empresas. Porque aí ele quer ganhar muito sem entregar muito para a empresa. A empresa quer pagar menos para formar ele para daqui a pouco pagar mais, mas ele não quer dar esse tempo. Então tem esse choque sim. Ainda nessa questão dos funcionários, o processo seletivo hoje para contratar novas pessoas, eu acredito que está muito difícil. Você até mesmo que me falou essa frase, as pessoas boas estão na maior parte das vezes contratadas. E tem muitas pessoas que não têm essa visão do eu vou entrar para aprender. Eu vou entrar porque eu talvez estou aqui no meu primeiro emprego e preciso aprender a fazer alguma coisa sem pensar em salário. Como que funciona esse processo seletivo? Você ajuda também nessa parte dentro das empresas? Sim, a gente faz esse trabalho. A gente não tem um banco de currículos, né? Então, a agência de emprego, ela tem um banco de currículos, você contrata a agência, ela te traz candidatos. O que a gente faz? A gente tem formas hoje, por exemplo, para a minha empresa, eu contrato divulgando vaga no tráfego do Instagram. A gente recebeu, nesse momento, hoje mesmo eu fiz 3 entrevistas, eu tenho mais 2 para fazer amanhã, tudo que vem do tráfego do Instagram. Então a gente coloca uma arte para rodar no tráfego e a gente fala para as empresas, ó, coloca no tráfego para rodar, divulga no LinkedIn, em alguns meios. Aqui em São José do Rio Preto tem um grupo que é Vagas Rio Preto, que recebe muito currículo por lá também. Aí a gente ajuda a partir dali, a gente seleciona esses currículos, marca a entrevista, seleciona as pessoas e ajuda a empresa a fazer a contratação. O que para mim é um processo seletivo bom? Eu recebi esse feedback hoje de uma pessoa que eu entrevistei e que ela vai ser contratada. Eu ainda não fiz a proposta, mas ela vai ser contratada. Eu vou fazer a proposta para ela. Quando ela assistir o seu podcast, ela vai saber que foi contratada. Vai saber que foi contratada. E ela me deu a hora que a gente terminou a entrevista, eu até brinquei com ela, né? Porque é uma moça nova, a gente vai contratar ela para o marketing. E aí, a hora que terminou, eu falei assim, alguma entrevista que alguém tinha te feito tanta pergunta? Ela falou, olha, quantidade de perguntas sim, mas eu nunca fiz uma entrevista tão gostosa, porque você transformou num bate-papo. E é isso que eu acredito. Uma entrevista, claro que eu tenho que saber a parte técnica, se eu for contratar para o financeiro, para o tributário, para o marketing, que aplicativo de edição você usa, você sabe usar a câmera de um iPhone, bom, eu tenho que fazer essas perguntas, e tudo isso eu faço. Só que essas partes, a pessoa ela vai saber responder. Não é só isso, E se ela mentir, em um mês no serviço eu vou descobrir, eu vou mandar ela embora. Agora, e a habilidade técnica? Porque a gente contrata por habilidade técnica e demite por comportamento, na maioria das vezes. Esse comportamento, como que eu tiro dela boas respostas? Como que eu entendo se ela é uma pessoa que realmente tem calma nas situações ou se ela é uma pessoa que joga gasolina na fogueira? Eu tenho que bater esse papo. Eu tenho que fazer ela falar do serviço, de um colega de trabalho, de uma situação. Eu tenho que conduzir de uma forma leve. Eu tenho que parabenizar por uma situação. Falar, qual é o momento profissional que você mais se orgulha? E aí, se a pessoa já tem 28 anos de idade e ela não sabe me falar um momento que ela se orgulha, alguma coisa está errada na carreira dela. Pode ser um dia que ela recebeu um parabéns porque ela ajudou a faxineira da empresa, mas alguma coisa ela tem que me falar. Se ela não tem isso para falar, eu falo, por quê? O que faltou para você? A pessoa entrega um currículo para mim, coloca 5 experiências e não coloca o tempo que trabalhou em nenhuma. Eu já sei que ela trabalhou pouco tempo com todas as empresas. Porque quando você trabalha muito tempo em uma empresa, você faz questão de colocar. Por que você não colocou o tempo que você trabalha? Antes, a maioria das pessoas ela faz assim. Ó, você não colocou o tempo que você ficou em cada lugar porque você trabalhou pouco tempo? Eu já induzi, eu já te mostrei que isso é ruim. Marcela, não tá nas duras. Quanto tempo você ficou em cada lugar aqui? Por que você não colocou? Aí você vai começar a contar, vai falar, é complicado, porque lá o meu chefe era ruim. Eu ia falar, geralmente a culpa é sempre do outro. Porque nesse aqui o chefe era ruim, que esse aqui eu tive um problema com alguém, mas a gente escutando sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes é verdade, só que se todos os lugares que a pessoa trabalhou... Ano passado eu tive uma situação engraçada, fiz uma entrevista com um candidato a consultor, e ele tinha trabalhado acho que em 5, 6 lugares, e em todos ele falou que o problema era a empresa. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei pra ele... Tá bom, as empresas falharam com você, mas o que você olha e você faria de diferente em pelo menos uma delas, assim, que você olha e fala, ali eu não fui tão bem. Aí ele falou, não tem nada, realmente foram só as empresas. Eu escutei, é inacreditável a pessoa dar essa resposta, porque é nítido que é uma resposta ruim. Então, às vezes, realmente, no caso de mulheres, muitas vezes o líder tem alguém ali que faz uma piada inconveniente, que realmente dá em cima. Então, realmente isso acontece e é desagradável, e muitas mulheres se sentem... eu não sei se eu deveria falar isso, mas foi o que aconteceu.
Só que isso aconteceu em uma empresa, talvez aconteceu em duas. Nas outras três, ela saiu de outra porque o horário era ruim, da outra porque ela cometeu um erro, e aí ela te fala. Quando de 5 lugares, 1 ou 2 ela coloca a culpa na empresa, mas nos outros ela conta histórias diferentes ou assume a responsabilidade, Você entende que aí é você dá aquela credibilidade. história... Agora, se uma carreira inteira de uma pessoa que tem acima aí de 23, 24 anos já, porque hoje com 23, 24 o pessoal já trabalhou em 5, 6 lugares. Todos os lugares a empresa foi o problema, o líder foi o problema, o chefe foi o problema, a chefe foi o problema, eu sei que o problema é a pessoa. Quem não dá certo em lugar nenhum tem que olhar pra dentro e falar, por que eu não estou dando certo em lugar nenhum? O que tá faltando pra mim? Será que todo mundo é tão ruim assim? Só eu que não? É o que eu falei no começo sobre ninguém para na minha empresa. Mas tem empresas que tem pessoas que estão lá há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Por que nos outros as pessoas ficam e aqui não? Alguma coisa de errado você está fazendo. Se você não olhar para dentro e fazer essa reflexão, você nunca vai achar resposta para esses problemas. Exatamente. Eu lembrei de 2 situações agora. A primeira, eu estava até comentando com a minha mãe esses dias. Tem muita gente que chega para fazer entrevista e vende a parte técnica muito bem, que faz, que acontece, não sei o quê, só que aquilo ali a gente vê no dia a dia. Sim. Você pode até, na hora, contratar pela habilidade técnica, só que com o passar dos dias, ali dos meses, você vai entender que aquela habilidade técnica talvez não é tanto quanto aquela pessoa te vendeu, e aí você vai acabar mandando embora. E quando das pessoas que trabalharam comigo, eu sempre tive uma cautela muito grande. Tem hora que a gente se estressa mesmo, não tem jeito. Só que eu sempre respirava, pensava, eu gostaria de ser tratada desse jeito? Não gostaria, então eu vou respirar, eu vou tentar conversar. Já tive, funcionário que chorou, aí não consigo fazer. Por mais que lá dentro eu tivesse com vontade tem hora que você tem vontade de esganar. Eu sempre tive essa cautela com o funcionário, porque a gente sabe, gente que trabalha e que precisa de outras pessoas, o quanto é importante ter essa gestão realmente. Sim. E a gente consegue perceber o problema que realmente a pessoa teve uma situação ali X, Y que incomodou, e outras que realmente faz parte da vida, ou é um salário, ou é um horário, e pessoas que você vê ali de cara que elas são o problema. Ou a empresa que você vê que é o problema. Principalmente quando eles relatam que não fica um funcionário, que tem uma rotatividade muito grande. E pegando esse gancho, agora a gente tem a NR1, que é justamente essa lei que chegou para falar sobre saúde mental. Porque às vezes existem ambientes que são hostis realmente para o colaborador. Você também faz com que esses empresários olhem para essa parte? Nos anos 60, as pessoas nas construções têm fotos de funcionários trabalhando de chinelo havaiano, numa construção. Hoje você consegue imaginar você chegar numa grande obra e o funcionário está lá sem um capacete, sem uma bota adequada, sem uma proteção? Você não consegue. Você consegue visualizar isso numa grande obra? Nem nas obras do lado da sua casa, que é totalmente informal, tá lá o pedreiro e o servente, eles trabalham assim. Por quê? Porque hoje tem EPIs, que são equipamentos de proteção individual para a parte física. Só que nunca foi pensado, até o momento, não tinha os EPIs para a parte mental. E a NR1, ela traz esses EPIs para a parte mental. E a gente ajuda, a gente não regula, né? Porque a empresa, quem valida que ela está adequada na NR1 é um médico, tem que ser um médico validar isso. Só que para o médico validar, precisa de um trabalho igual ao nosso na gestão de pessoas. Um dos requisitos ali, a empresa tem que ter alguém que, se o funcionário estiver se sentindo ameaçado, ele tem a quem conversar, a quem recorrer, a quem gritar. A gente é essa pessoa dentro das empresas. Sexta-feira, que o episódio é postado, mas hoje a gente está gravando numa quarta-feira. Depois de amanhã, eu vou fazer uma pesquisa numa empresa que a gente presta consultoria anônima. Então a gente pergunta lá sobre todas as lideranças individualmente, a gente pergunta sobre todos os setores, e é anônima mesmo. Depois eu pego todos esses resultados, compilo e apresento para a empresa. Tem empresa que a gente fez esse tipo de trabalho, que quando a gente começou lá, 80% dos funcionários, 87%, responderam que qual o motivo de você trabalhar aqui? Aí eu coloquei opções assim, apenas pelo dinheiro. Pelo dinheiro e porque gosto do ambiente. Apenas porque gosto do ambiente, pois o salário é baixo. Tô aqui só até arrumar algo melhor. Era algo assim. Apenas pelo dinheiro, eu tô aqui só até arrumar algo melhor, bate 87%. Então, esse ambiente está destruído. Um ano depois, nessa mesma empresa, essa pesquisa, 82% colocaram que trabalhava lá, por quê? Pelo salário e pelo ambiente. Se recomendava para outras pessoas, mais de 97% disseram que sim. Antes, 92% falavam que jamais. Nem para o inimigo. Eu coloco essas perguntas provocativas mesmo. O que faz isso mudar? Você ouvir o funcionário, você estabelecer um plano de carreira, você cobrar de uma maneira justa, mostrando o caminho, e você mostrar para o funcionário que você se importa com ele.
Eu acho que esse é um segredo. Eu me importo com você. Você fazendo esse tipo de coisa, claro que tem partes técnicas dentro da NR1, que eu não consigo entrar num nível de detalhes tão grande aqui, mas se você fizer isso, se você proporcionar um ambiente seguro, cobranças justas, um ambiente que o funcionário entenda o porquê que ele está sendo cobrado, ele pode até não dar conta do recado, mas ele jamais vai falar que você não ofereceu as condições certas. Se ele falar, o ambiente é tão bom que vai mostrar que é ele que está mentindo. Então, é importantíssimo você cuidar, você ter os equipamentos de proteção individual para o mental dos seus funcionários. E não achar que isso é melindre, que isso é mimimi. Ah, é porque na minha época era assim. Tá, na tua época era e as pessoas não reclamavam porque não adiantava reclamar porque senão piorava. Mas Os nunca tempos isso foi mudaram, legal. né? Por isso que a gente tem várias e várias pessoas. Ah, na minha época não tinha tanta depressão. Tinha, que as pessoas não eram diagnosticadas ou não sabiam o que era aquilo. Nossa, agora você falou uma frase muito boa, que tem realmente muita gente que fala, na minha época isso não existia. Sempre existiu. Sempre A existiu. diferença é que antes as pessoas não falavam como hoje. E eu gravei um episódio do nosso podcast, inclusive ele foi ao ar recentemente com a Tamires, ela é presidente da Rede Multidrogas, e ela tem, o filho mais velho dela tem autismo. E aí na parte final do nosso podcast a gente falou sobre o autismo. E ela falou assim, o pessoal fala que é frescura, Gui, porque antigamente não tinha diagnóstico. Então uma criança, ela tinha autismo, quando é o grau 3, que é aquele espectro que não verbal, aquele lá todo mundo sabia que era autista, aquele ali as pessoas não criticavam. O grau 1 e o grau 2, eu até perguntei para ela se é grau mesmo que fala, ela falou que é. Então, assim, são crianças que eram vistas como birrentas, são crianças que eram vistas às vezes como burras, são crianças... E hoje essas crianças têm um diagnóstico para poder tratar, para os pais poderem, mesmo que com um cansaço gigantesco de você ter uma criança atípica dentro de casa, eles poderem fazer o tratamento correto. E aí ela tem que abrir um Instagram de vez em quando e ver um filho de uma boa mãe falando que isso é frescura, que na época dele não tinha, que hoje TDAH é moda. Eu tenho um afilhado que eu paguei uma consulta porque eu falava, não é possível ele ter tanta dificuldade em coisas básicas. Ele tem TDAH, diagnosticado, laudado. 20 anos atrás, as pessoas olhariam para ele e falaram, nossa, que moleque burro. Não sabe fazer uma continha básica dessa com 12, 13 anos de idade. Antigamente ele seria taxado como burro, como repetente, como preguiçoso. E hoje ele tem um diagnóstico que ele tem que tomar uma medicação para ele conseguir ter condições parecidas com pessoas que não têm o TDAH. Então, autismo, TDAH, dislexia, são condições que não são frescuras. São coisas que hoje, graças à evolução da humanidade, a gente conseguiu ter mais diagnósticos para as pessoas serem tratadas com o respeito que elas merecem. Tem pessoas que se aproveitam disso? Tem. Sempre Tem pessoa que é desatenta e fala... Hoje, por exemplo, eu fico muito bravo. Na entrevista, o candidato se ferra muito comigo assim. Eu pergunto ponto de melhoria. Eu sou meio TDAH, mas é meu TDAH, às vezes eu não... Eu falei, não, mas você tem laudo? Não tem. Eu falei, então você não tem TDAH, você é desatento. Então eu faço isso na entrevista porque a partir do momento que eu tive meu afilhado com TDAH e que a Tamires, que é essa que eu citei agora, eu tenho amizade com o marido dela, que eu acompanhei eles ali com o filho autista, eu entendi o quanto você falar que tem sem ter descredibiliza quem tem. Exatamente. Porque aí realmente, eu falo, não, o Marcelo não tem TDAH, você não presta atenção nas coisas. A hora que vai falar com você, você está mexendo no celular. A hora que você está dirigindo, você está distraído, você está olhando outra coisa, você está pensando na vida. Você passou no sinal vermelho porque você estava mexendo no celular, não porque você tem TDAH, porque você não tem. E quando quem não tem fica falando que tem para justificar a falta de atenção, descredibiliza quem realmente tem. Então, a gente pegou essa tangente, abriu esse parênteses, né? Por quê? Porque muitas coisas antigamente não eram diagnosticadas. Então, sim, lá atrás tinha chefe que, muito pior, que pressionava, que gerava doenças mentais nos funcionários. Tinha burnout, que as pessoas não sabiam que era burnout. Diagnosticar, até mesmo na escola, a gente via as crianças com muita dificuldade, só que aí pro professor, e acontecia muito, tá? Pro professor, o aluno era retardado. Não tinha isso. E eu acredito que hoje as pessoas mais velhas, hoje que existe diagnóstico, acabam percebendo talvez uma dificuldade no ambiente corporativo, que vê ali que está com uma dificuldade, ou que o superior vê, ou que uma pessoa que trabalha com gestão ali dentro percebe que ela tem alguma dificuldade, que às vezes não é falta de atenção, é realmente algo diagnosticável. Quando você dá o diagnóstico correto para a pessoa, ela pode ter TDAH, autismo, dislexia, retardo mental, ela pode ter qualquer coisa. Ela vai ter a oportunidade de ter um tratamento, ou para ter uma vida dentro do normal, ou para diminuir as dificuldades que ela enfrentaria. E aí a pessoa tem escolha. Por exemplo, tem uma empresa que a gente presta serviço, tem um funcionário lá,
Ele é espetacular quando ele toma o remedinho. Ele tem TDAH também. Nossa, eu ia falar isso. Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê que ela é muito competente, só que ela tem dificuldade de desenvolver em algum lugar. Eu já trabalhei com uma pessoa assim, e eu falo até hoje, eu falo, ela é muito boa, só que ela precisa olhar para as questões dela. E talvez uma pessoa que trabalha com gestão, que faça esse trabalho que você faz, pode mudar tudo. Porque Sim. aquele funcionário que ele é bom, ele só precisa de um ajuste, ele precisa de alguém que perceba. E esse que eu citei, quando ele não toma o remédio, porque ele não quis tomar, porque agora ele quer ver como que ele é sem o remédio, ele se torna um funcionário impossível de ter dentro da empresa, porque ele comete todos os erros do mundo. Então, nesse momento, ele não está sendo julgado por ter TDAH. Ele está sendo julgado porque ele escolheu não tomar o remédio que faz ele conseguir trabalhar dentro de uma normalidade de produtividade. E aí eu posso ficar muito bravo com ele, porque ele tem a solução para o problema dele. Agora, se eu não dou a oportunidade dele ter o diagnóstico, ele nem sabe que ele precisa tomar o remédio. Então se torna injusto. Então são searas que a gente tem na gestão de pessoas que para você ter tudo isso, você precisa gostar de pessoas. Porque senão realmente parece que não importa. Fica pesado demais. Se você não gosta de lidar com pessoas e fazer a gestão delas, aí você vai olhar e se você não gosta, tem alguém que gosta da tua empresa. E se você não acha no mercado, aí é onde eu vou vender meu peixe. Contrata uma consultoria especializada. Contrata, se não quiser comprar um consultor que faz o que a gente faz, contrata um psicólogo, igual uma vez por mês que seja. Mas a consultoria tem a vantagem que ela entra dentro da operação. E eu tenho algo dentro da minha cabeça que eu acredito do fundo da minha alma, assim. Não existem... se a pessoa tiver vontade, se ela tiver vontade de verdade de trabalhar, ela não é ruim. Ela só tem que encontrar... Eu, como gestor, eu tenho que encontrar onde ela vai render mais. Tem que lapidar. Mas não adianta eu lapidar alguém pro comercial que não é do comercial. Ela pode ir bem, mas ela nunca vai ser de alta performance. Só que talvez essa pessoa num trabalho administrativo ela vai ir muito bem. Talvez essa pessoa num trabalho de marketing ela pode ir bem na estratégia. Ela pode ir bem num trabalho de estoque. Ela é super organizada, ela adora pegar dentro de um estoque, organizar tudo. Ela sabe onde está tudo de cabeça. E às vezes essa pessoa que era para estar lá no estoque, ela está no teu financeiro. Às vezes a pessoa que é para estar no teu financeiro está na tua venda. Geralmente nas vendas a gente comete o erro, a pessoa fala bastante, ela é boa de venda. Não necessariamente. Para ser boa de venda tem que aguentar pressão. Venda é pressão. É assim. A NR1, por exemplo, você não pode mais ter um ranking exposto assim com os números da pessoa. Aí é daquilo, eu não tenho que concordar com isso, eu tenho que respeitar. Mas, cara, eu sempre fui vendedor, esse ranking ele me fazia muito bem, porque eu olhava, se eu não tivesse em primeiro, eu trabalhava muito mais. Competitivo. Só que aí eu entendo que tem a pessoa que não tem esse perfil que eu tenho, no teste DISC, por exemplo, eu sou executor. O perfil de olhar e se sentir desafiado de fazer. Tem a pessoa que realmente se reprime. Aí na minha cabeça, se ela se reprime, ela não tem que estar no comercial. Ela tem que estar em outra área, porque o comercial, a competitividade, o desafio, ele faz parte do jogo. Só que a NR1 fala, você não pode ter um ranking onde você mostra uma pessoa lá embaixo. Aí não cabe a gente a concordar ou não, cabe a gente a respeitar. E aí eu falo para as empresas, o ranking a gente não pode exibir mais. Então a gente tem que falar quem bateu a meta, quem não bateu, conversar individualmente. Então, premiar aqueles que estão na frente, mas sem falar necessariamente daqueles que estão para trás. Estão atrás. Você não pode expor, basicamente é isso. O ranking meio que expõe ali. Você quer mostrar os melhores, mas você acaba também mostrando os piores, né? Apesar de não concordar só com esse pedacinho, assim, dessa parte, eu entendo o motivo dela existir. Sim. E na gestão de pessoas isso é muito importante. O que eu acabei de falar aqui, eu posso não concordar, mas você entende o porquê? Faz sentido? Faz. Então não importa se você concorda ou não. É o café com ou sem açúcar. Você quer beber café com açúcar? Toma. Eu bebo sem açúcar, tá tudo certo. Eu não preciso te convencer. Os dois fazem sentido. Você gosta de um paladar mais pro doce, eu quero um paladar mais pro amargo. Por que eu tenho que te convencer que o meu tá certo? Ou você me convencer? O erro que gera desgaste é isso. As pessoas ficarem querendo se convencer que a opinião delas é a correta, é a melhor. Gestão de pessoas é você entender o que o outro está querendo dizer. E aí, quem está abaixo na hierarquia, entender que se o que o teu chefe está falando faz sentido, não cabe a você concordar ou não. Cabe a você executar aquilo que ele está te falando para fazer. E quando ele te dá a oportunidade, e se ele for um bom chefe, ele vai te dar essa oportunidade, você dá a tua opinião. Teve uma frase sua que me marcou muito agora, que talvez uma pessoa ela é muito boa, mas ela está no lugar errado. Isso de a pessoa fala bem, ela fala muito, ela é das vendas. Isso realmente é um mito, porque eu sou essa pessoa. Eu falo bem, eu vendo no boca a boca, se eu tiver ali presencialmente, sentar com a pessoa, não perco a venda. Só que eu nunca passei de um dia como operadora de telemarketing. Lá na época que eu tinha os 18, 17 anos, eu não dava conta.
Era um negócio que pra mim, eu não conseguia ficar aqui no telefone tentando convencer essa pessoa. Eu sou do presencial, eu gosto de sentar com a pessoa, aí eu vendo. Mas aí é um Mas no ponto. telefone, Tem uma empresa que a gente presta consultoria que ele tem a venda por telefone, ele tem a venda no balcão do cliente que vai lá e ele tem a venda do representante. Os três são vendedores. Só que se eu pegar o cara que tem prazer em ser representante, ele pode estar pra rua. Ah, mas ele vai no cliente, fica batendo papo, tomando café. Vendedor, ele tem que te entregar o resultado. sim. Se ele vai tomar café, se ele vai em 20, ele tem que te entregar o resultado. Se eu tirar esse cara da rua e trazer para um trabalho interno, seja no balcão, seja no telefone, matei ele. E tem quem odeia esse contato pessoal. A pessoa não tem prazer em se arrumar, ela quer só ligar e pronto. O telemarketing oferece isso. Então, assim, você, pela tua descrição aqui agora, você não seria uma vendedora de telemarketing. Você, no balcão, você teria momentos bons, mas o teu negócio é o contato. É ir pra rua. É entrar na empresa, passar pela secretária, passar pelo vendedor, chegar no gerente e apresentar o teu trabalho, e apresentar o teu projeto, o teu evento, e vender uma cota de patrocínio para ele, e trazer ele para palestrar no evento. O teu prazer tá aqui. Então é aqui que eu tenho que explorar você. Olha, você acabou de desmistificar uma coisa na minha cabeça, porque por eu não ser essa pessoa do telefone, eu nunca me achei vendedora. Falei, eu não sou vendedora, porque eu só vendo no presencial. Não sei. Olha lá, acabei de descobrir. Eu devia trabalhar com isso, né? Eu acho que você devia trabalhar com isso. Quando você foi me convidar, obrigado. Quando você foi me convidar para o teu evento, para o Despertar, você falou uma frase assim: Guilherme, ó, eu quero você lá no meu evento, e assim, o evento é uma via de mão dupla, porque você vai estar ali, você vai estar expondo o teu trabalho, é um evento para empresas, então você vai ter empresários, você vai ter equipes, isso é venda. O que você está fazendo naquele momento aqui? Você está me jogando um gatilho mental. Olha, a gente vai negociar, ela vai me fazer uma proposta financeira que pode ser alta, que pode ser baixa, só que independente da proposta financeira, você já me deixou claro que o que menos importa no que você pode me entregar é dinheiro, e sim a relevância do teu evento. Isso é vendedor. Você não chegou ali e falou, eu tenho um evento dia 17, em outubro, 21 de outubro? 17 de outubro. Coloca na agenda, hein? Não, pelo amor de Deus. Mas você viu que eu tava Aí ele aparece lá dia 21. Dia 21, só eu lá, né? Ué, cadê? Dia 17 de outubro, Guilherme, eu tenho um evento, eu gostaria de convidar você para palestrar, e esse é o valor que eu tenho de orçamento para palestrante. Eu não tenho orçamento para palestrante, você vai lá e expõe todo o trabalho, é isso. Isso não é uma venda, isso é um folheto. Você pode imprimir e me entregar e eu vou ler. Agora, a argumentação, a persuasão, a forma que você vai construindo até você chegar no convite, isso é venda. E eu tenho certeza que quando você vai vender uma cota de patrocínio do evento, você vai nesse sentido também. Então, as pessoas têm um erro. Vendedor, todos somos o tempo todo da nossa imagem. Tem pessoas que têm prazer nisso. Eu tenho prazer numa negociação. Eu tenho prazer em negociar. Eu tenho prazer em sair com o sentimento, caramba, consegui, bateu, chegamos no resultado. Eu tenho muita satisfação em fazer isso. Tem pessoas que não têm tanta essa satisfação, mas que têm prazer em conversar, em apresentar, em chegar no resultado. E tem quem faz porque tem que fazer para ganhar dinheiro. Ele precisa vender, mas ele não é tão bom vendedor. Agora você gosta. É nítido que você gosta. Eu sou a pessoa da rua. Quando a pessoa chega no meu WhatsApp, eu já converto essa pessoa para reunião presencial, porque eu sei que se eu pegar no presencial, eu não vou perder. Agora, se ficar aqui no telefone, aí para mim já não tem essa paciência. A gente abordou vários assuntos. E, gente, eu tô fazendo aqui uma mentoria, viu, nesse episódio. Mas vamos falar um pouquinho sobre tributário, que eu acho super importante. Isso, inclusive, foi uma parte que eu me enrolei muito como empresária na parte tributária. E eu gostaria que você falasse um pouco. Talvez quando a gente fala de tributário, as pessoas pensam que só empresa grande tem que olhar para isso. E não, desde as pequenas tem que ter um planejamento tributário. Como que funciona isso? O planejamento tributário, ele deveria ser... Eu vejo o Flávio Augusto, né, o fundador da WhatsApp, ele fala muito sobre duas coisas. Que quando a gente vai começar um negócio, a pessoa fala assim, nossa, eu sou bom fazendo brigadeiro, então eu vou começar a vender brigadeiro. Aí ela começa a vender brigadeiro e depois ela vai pensar na margem que esse negócio tá, depois ela vai pensar na quantidade, eu vou abrir uma loja de brigadeiro, gourmet. Depois ele pensa no imposto. Ele faz ao contrário, quando ele vai começar um negócio, ele olha a parte tributária, ele olha a margem de lucro, líquido, e aí ele decide se ele vai entrar nesse negócio ou não, porque o mais importante para você ter prazer no que você faz é se vai te dar retorno financeiro. Então o Despertar não é uma ONG, então ele tem que te dar um retorno. Quando as empresas não olham para o tributário, no começo como planejado, ela vai olhar quando ela tiver uma dor muito grande. É como se fosse questões de saúde. Se você não cuidar da sua saúde agora,
enquanto você é novo, enquanto você tem tempo, enquanto você tem disposição, você vai ter que cuidar quando você estiver mais velho, da doença. Então você quer olhar para o teu tributário enquanto você ainda está saudável, ou você quer olhar quando você já estiver sufocado e ele vir ser só uma última facada no teu peito para matar a tua empresa? Então, empresas menores, elas têm que olhar para o tributário. Um exemplo, a minha empresa é uma empresa de prestação de serviço e muito provavelmente a partir de janeiro de 2027 eu vou estar no lucro real. E eu nunca imaginei que eu fosse ser do lucro real um dia, porque não faria sentido. Até o momento que eu tenho especialistas tributários dentro da minha empresa e, obviamente, eu brinquei com isso, falei, ó, casa de ferreiro, espeto é de ferro, não é de pau. Então, dei todos os acessos para eles fazerem um estudo tributário da nossa empresa. Então, hoje a gente está no Simples, a gente paga uma porcentagem ali, se eu não me engano, é 8, 8,5%, entre 8 e 9 por mês. nota. Do nosso faturamento. Com a reforma tributária, a partir de janeiro vai para 18%. Então, se eu ficar no Simples, a partir de janeiro eu estou pagando 10% a mais de imposto e começa a inviabilizar algumas operações dentro da minha empresa. Se eu for para o lucro real, e a minha operação ela faz muito mais sentido ir para o lucro real porque eu tenho muitas despesas com prestadores de serviço, eu tenho muitas despesas de deslocamento de atendimento, eu tenho despesas agora num prédio novo, um aluno. Tudo isso dentro do lucro real eu abato. E eu só vou pagar o imposto no meu lucro real. Por isso que o nome é lucro real. Eu não vou pagar sobre o faturamento total. Uma coisa é receita bruta, outra coisa é líquido. O que importa é o lucro líquido. Você perguntou de erro de empresário, né? Empresário às vezes foca muito no faturamento. Faturamento alimenta ego, lucro alimenta o bolso. Então, não adianta eu vender 50 mil. É melhor eu vender 50 mil com uma margem alta do que vender às vezes 100 mil com uma margem baixa. Porque vai sobrar mais dinheiro do meu bolso. Então, o planejamento tributário, ele traz isso desde o início. A gente começa, o que é o que as pessoas acham? Eu sou do Simples e se eu faturo até, eu não sei, eu não lembro se é 4 milhões e 600 ou 4 milhões e 800 mil por ano, na média, eu fico dentro do Simples. Se eu estourar o faturamento, aí eu passo para o lucro presumido do lucro real. Ou seja, você está condicionando o seu negócio a apenas o faturamento. E não é. Você tem que entender a estrutura do seu negócio, todo o esqueleto do seu negócio, como é que ele funciona. Tem empresas que faz sentido ser simples, tem empresas que não faz sentido ser simples. A minha empresa, enquanto eu era um prestador de serviços, Guilherme Pereira consultor, que eu tinha um faturamento baixo, fazia sentido estar no simples. Hoje, talvez não faça mais. Eu falo talvez porque o estudo não está finalizado. É só um spoiler que eles me deram lá, que provavelmente a partir de janeiro a gente vai para o lucro real. Independente de estourar faturamento ou não. É por questão de necessidade. E quando a gente não faz esse estudo tributário, você fica na mão do que o teu contador vai te falar. Só que, infelizmente, os contadores hoje, para você ter uma base assim, empresas do Simples, um contador com 2 anos de formação, às vezes recém-formado, dentro do escritório, consegue cuidar de 100 empresas. Lucro real tem que ser um contador bom e experiente para cuidar de 6 ou 7. Olha a diferença. Mas o lucro real a empresa paga muito mais para o escritório. Sim, mas mesmo assim, se você coloca aqui em um regime eles conseguem atender 100 com uma pessoa e no outro eles conseguem atender 6, 7. Bucha grande tem que ser escritório bagagem. Ele não quer. Ele não quer. E como ele não quer, ele também não quer perder você como cliente do Simples, ele vai te dando formas de ir contornando o sistema e não de resolver o teu problema. Isso a maioria. Tem contadores muito bons. Tem clientes que a gente chega, que a gente vai olhar, o contador está fazendo um trabalho espetacular. Só não faz um trabalho melhor porque o cliente não faz as coisas do jeito que o contador orienta. Mas a maioria esmagadora, os escritórios de contabilidade levam nas coxas. Vai perguntar sobre reforma tributária, os contadores não sabem direito, não estão buscando informação. Ano que vem a gente vê. Não, 2027 já começou na reforma tributária. Recentemente, inclusive, eu descobri, gente, uma bomba. Olha, se eu pudesse, acho que atrocidade tinha atrocidade. Eu tinha um contador quando eu comecei a empreender, que quando ele declarava meus impostos, ele não declarava a minha renda para não ter que pagar. E aí, quando você joga isso no banco, você não consegue financiamento nem nada, porque... Gente, governo é um negócio complicado. E aí eu peguei uma contadora nova, ela teve que organizar tudo isso, declarar a renda, porque senão você não consegue nada. E aí eu olhei e falei, gente, como que um contador pega um CNPJ de uma menina de 20 anos, que está começando a vida, e não declara absolutamente nada, não pensou no futuro? É porque naquele momento, para você, o que ele fazia era bom. Porque você não estava pagando imposto
ele não te colocou um prolabore, provavelmente ele colocou que todo o lucro que a empresa dava entrava como distribuição de lucro, então você não paga imposto sobre isso. Só que você não paga imposto sobre isso, você não consegue comprovar na sua pessoa física para você financiar uma casa, financiar um carro, para levantar um crédito, eu quero abrir uma empresa. Então, naquele momento é mais fácil para ele fazer dessa forma, e ele te agrada fazendo dessa forma, e se em algum momento alguém te oferece diferente, ele vai achar, mas você vai pagar mais imposto, Marcelo, você quer pagar mais imposto? Você quer pagar lá? Você não precisa pagar INSS, paga. Então, assim, é onde o contador, ele olha para o trabalho dele. Mas ele olha para o trabalho dele, ele está fazendo algo que naquele momento é bom para você. Só que... Não pensou além. Só que é assim, minha filha, vai fazer 2 anos agora nesse mês, a Aurora, se ela, todo dia, eu deixar ela comer o que ela quer, ela vai estar mais feliz. Só que daqui a alguns anos, ela vai olhar para mim e falar, nossa, por que você deixou eu comer só besteira na minha vida? Exatamente. Por ela não precisaria tomar banho 3 dias seguidos, talvez até mais. Mas é isso que é o melhor para ela? Não tomar banho, comer besteira? Não é. Então, o contador, ele tem que trazer para o empresário, não é o que o empresário quer, é o que o empresário precisa, são os planos. Exatamente. E é o que a gente faz na consultoria tributária, porque é muito difícil você sentar com um contador, porque ele vai falar termos técnicos que você não sabe se é verdade ou se é mentira. É igual você conversar com um advogado. Hoje ainda o chat GPT, as inteligências artificiais ajudam a gente. O que significa isso? Só que a parte contábil ela é muito complexa. Então você ter um consultor financeiro, tributário dentro da tua empresa, que olhou para o teu negócio, que olhou para os detalhes, para os pormenores, te ajuda a ter alguém que senta com o teu contador vai falar uma besteira e ele vai falar, não é assim. Você pode fazer assim, assim, assado. Aí geralmente os contadores odeiam o nosso trabalho no começo, depois de 1 mês e meio eles se tornam nossos melhores amigos. Começa a gostar. Porque a gente começa a facilitar muito o trabalho dele. Guilherme, para finalizar, vamos fazer um bate-bola. Eu vou te perguntar algumas coisas, eu gostaria que você me devolvesse com o que você acredita. Tá. Liderança nasce ou se desenvolve? Se desenvolve. Contratar devagar ou demitir rápido? Contratar devagar e demitir rápido, os dois. Não é um ou outro. Então você não tem pressa para selecionar, mas quando você já viu que a pessoa não serve, não fica insistindo, porque senão eu vou ter que ficar lá na loja para fechar, ela faz o café na empresa. Não, demite rápido e libera esse espaço para trazer, tira essa energia ruim da tua empresa. Crescimento ou lucro? Lucro sempre. Qual o maior desperdício dentro das empresas? Lucro com crescimento, né? O maior desperdício é não cuidar das pessoas, porque você perde boas pessoas e custa muito dinheiro para repor uma boa pessoa. Um livro que todo empresário deveria ler? 2 livros que todo empresário deveria ler. O primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Para mim é a bíblia da gestão de pessoas. Você aprende a se comunicar com os diferentes tipos de pessoas. Ele é maravilhoso, assim. É o livro que eu mais gosto da minha vida e aplico muito no meu dia a dia pessoal. Me ajudou muito. E o outro é Empresas Feitas para Vencer, que é um livro de Jim Collins. O primeiro capítulo dele chama Bom é Inimigo do Ótimo, que é sobre você não se acomodar porque você está tendo um bom resultado e sim sempre buscar a excelência. Quando você está mal, você busca formas de melhorar. Quando está fluindo, às vezes você perde a oportunidade e a concorrência vem e te engole. Então é um livro que ele cruzou informações de milhares de empresas durante alguns anos e trouxe o porquê as melhores 12, 13 empresas se destacaram por 20, 30 anos. Então ele é fantástico. Empresas Feitas para Vencer é maravilhoso. Uma ferramenta de gestão indispensável? Uma ferramenta de gestão indispensável é o feedback, mas não sobre apenas falar. Você tem que falar, você tem que dar devolutiva, teu funcionário tem que saber onde ele está errando, onde ele está acertando. Mas o feedback é onde você ouve, onde você fala, Marcela, fala para mim onde eu tenho que melhorar como supervisor, onde eu tenho que melhorar como gerente, onde a empresa tem que melhorar, que é o que eu acho que o teu líder lá tinha que ter feito, teu ex-patrão que a gente comentou. E plano de ação 5W2H, fantástico para você estruturar uma ideia com o que, porquê, valor, preço, quanto tempo vai durar. E eu gosto muito também da análise SWOT para trazer clareza ali. São 3 ferramentas que ajudam. São fáceis de aplicar, não são simples, mas são simples de entender. Se você aplicar no dia a dia ali, vai trazer um grande resultado. O maior erro que o empresário pode cometer? O maior erro que o empresário pode cometer, eu vou falar 2. O primeiro, na parte financeira, é misturar conta física com conta jurídica, porque isso tira a clareza da tua conta jurídica. Você, às vezes, fala que a tua empresa está mal e ela não está. Mistura tudo, fica complicado, e aí a hora que você precisa de um suporte, você não quer que a pessoa veja os teus gastos pessoais ali. Então, separa a conta pessoa física e jurídica da empresa. E o segundo é não cuidar das pessoas, porque você não cuidar das pessoas vai fazer você perder boas pessoas, que vai te gerar mais e mais prejuízos e rotatividade e perca de cultura. E uma habilidade que todo líder precisa desenvolver? É uma habilidade, é um perfil comportamental, além da comunicação, que é óbvio, gostar de pessoas, que é o que eu bati o episódio inteiro, é ser coerente.
Coerência é você fazer aquilo que você fala, aquilo que você cobra das pessoas, você realmente faz. Então, quando você é coerente, como liderança, você tem credibilidade. Credibilidade é ter créditos, e quando você tem créditos, as pessoas dão mais valor, dão mais importância, elas vestem a camisa por você, dão sangue por você. Quando você é incoerente, as pessoas no máximo vão te respeitar por medo de perder o salário. E aí, esse líder, ele tá fadado ao fracasso. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que esse episódio abriu a mente de muitas pessoas, muito empresário, muito empreendedor que assistiu. Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu, espero que o pessoal tenha gostado. Convido a todos a acompanhar aí minhas redes sociais também. Vai estar aqui na descrição, né, do vídeo. Então convido todo mundo a acompanhar meu podcast também. A gente fala bastante lá sobre empreendedorismo. E que se eu tiver ajudado uma pessoa aí que assistiu esse vídeo, eu já fico extremamente feliz. Eu tenho prazer no que eu faço, tenho prazer no que eu trabalho. E ajudar empresas é o nosso propósito. Então, pessoas que nos assistiram, sejam empresários ou não, que vocês prosperem sempre e tenham muito sucesso. Inclusive você, obrigado pelo convite mais uma vez, adoro essas trocas que a gente tem. E logo teremos um grande evento para fazer acontecer, né? Que ele é presença confirmada, se vocês ainda não viram, vai lá conferir. E se quiser ver de perto esse fenômeno, dia 17 de outubro do Despertar. 17 de outubro estaremos lá.